E aí, pessoal, como que tá todo mundo? Todo mundo tá bem? Bom, voltando com mais um podcast, bora escutar. Um podcast criativo, divertido e colaborativo. E como vocês sabem, a gente tem avisado durante aí nas nossas redes sociais que a gente ia fazer algumas mudanças. E as mudanças estão acontecendo gradativamente. E essas mudanças, lógico, que é para melhor para você que acompanha o podcast desde a primeira, da segunda e agora a terceira temporada, que a gente vai trazer para vocês personalidades, pessoas de Taubaté, pessoas de fora de Taubaté. Vamos ter presencial, vamos ter online. Cara, agora a gente vai servir você, que é o nosso inscrito, que se inscreveu aqui no podcast, que acompanha todos os episódios. Cara, eu aviso e sempre falo. Fique até o final de cada episódio, acompanhe. Se você tiver pergunta, pode fazer pergunta, que os nossos entrevistados, os nossos convidados vão responder para vocês, com certeza. Nós vamos deixar os arroba deles. Você pode segui-los nas redes sociais. Gente, a mudança aconteceu. E eu quero avisar uma coisinha para vocês. O podcast agora ele vai entrar toda quarta-feira. E olha lá, toda quarta-feira às 19 horas o podcast tem um episódio novo do Bora Escutar para vocês pelo YouTube. E na quinta-feira todo o episódio vai direto para onde? Para o Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Google Podcast, iTunes, Spotify, para tudo. Só para você pegar o seu carro, ir para São Paulo, ir para o Rio e ouvindo o podcast e não vai perder mais nenhum episódio. E hoje, para concretizar tudo isso, a gente tem convidados especiais, convidados que estão trabalhando pela cultura, pela arte, pela história de Taubaté. Quer saber quem é? Aguarda um pouquinho, mas antes você vai apertar o sininho aí, vai fazer sua inscrição e aguarda um pouquinho porque é logo depois da nossa vinheta. Seja bem-vindo ao lugar onde a conversa ganha vida. Aqui é criativo, divertido e colaborativo do jeitinho que você gosta. Histórias inspiradoras, momentos engraçados, relatos emocionantes, tudo isso contado por pessoas comuns que fazem a diferença no mundo ao seu redor. Prepare-se porque está no ar. Bora escutar! É isso aí, bora escutar. Bom, gente, agora a gente vai apresentar os nossos convidados. Quem está comigo hoje aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deixar que ele se apresente. Primeiro as damas, se apresentem para... Se apresenta você para o nosso Bora Escutar. Primeiro eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui hoje para poder contar um pouquinho sobre esse projeto, que vocês vão ficar sabendo logo também. Eu também sou apresentadora de podcast, então para mim estar aqui como convidada hoje está sendo super legal. Já fazia muito tempo que eu não era convidada, então eu agradeço demais pela oportunidade. Vou me apresentar para vocês, eu me chamo Manuela Brigagão, eu sou atriz, influencer e... sigam minhas redes sociais, @Manuela Brigagão em todas as minhas redes sociais, então eu espero que vocês gostem, acompanhem e espero que vocês se interessem por tudo que a gente fale hoje aqui. Isso aí, e do lado da Manuela, estamos aqui com o nosso outro convidado. Se apresente, meu amigo. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre a cultura, né, sobre a história, sobre coisas que nós precisamos dar importância, né, e ênfase aqui na nossa sociedade, né, porque a gente tem muita dificuldade com relação à cultura. Então a gente agradece as oportunidades que é dada a nós para poder estar apresentando os trabalhos que a gente executa, né. Meu nome é Claudio Anthony, né, também Cláudio Portes, né, então eu sou diretor de cinema e cientista político, então eu trabalho tanto numa área quanto na outra, né? São polos um pouco diferentes. Que bom, hein? Mas que a gente acaba juntando um com o outro, né? Porque eu sempre trabalhei com cinema, né? E agora a gente trabalha aí na questão de entender a sociedade, né? Através da ciência política. E eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso aí, olha. Bom saber, viu, Cláudio, que você é cientista político, porque aqui a gente gosta, a gente traz uns assuntinhos bons também, hein, cara? Difíceis com política, né? A gente tem, não, e a gente traz uns assuntos legais, a gente traz teve no episódio passado o Ed Nelson, que fez um livro que fala sobre a atuação das redes sociais na política. Sim. Cara, é muito legal, ele explicou tudo o que acontece no cenário.
E se eu soubesse, você tinha vindo junto para nós debater tinha tudo, debatendo. mas vai ter Vamos ter oportunidade. oportunidade. Sim. Bom, como vocês sabem aqui no Bora Escutar, ela é uma mesa de bate-papo. Aqui a gente não tem aquele lance do jornalismo que eu vou ficar te perguntando, fazendo pegadinha, não tem nada disso. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai bater um papo. E aí, o que eu faço de surpresa para meus convidados? Que é assim, eu tenho uma perguntinha chave que vai servir para ela e vai servir para você. Então, primeiras damas, quem é Manuela Brigagão? Nossa, assim direto? Assim direto. Difícil? Difícil? Não, eu sei quem eu sou. É? Isso é muito importante, mas Aham. eu acho que a Manuela Brigagão é uma pessoa muito espontânea, muito autêntica. É alguém que tem muitos sonhos, muitas aspirações e muitas coisas que quer conquistar. Eu sou uma pessoa muito sonhadora e eu sonho muito alto. Eu acho que quanto mais alto a gente sonha, mais a gente consegue alcançar. É uma coisa que eu sempre falo, sonhem alto e corram atrás dos seus sonhos. É uma coisa que eu gosto muito. E eu sou completamente apaixonada por arte, sou completamente apaixonada por música, cinema, literatura, eu amo ler. E pra mim eu acho que eu sou uma pessoa fascinada por arte. E você é de Taubaté? Sou de Taubaté. Quantos anos? Olha, não se faz essa pergunta pra mulher, né? Mas vamos fazer. Eu tenho 15. 15 anos? Tenho 15 anos. E já com essa bagagem. Já. E conta um pouquinho do seu trabalho. Você estava falando nos bastidores que você Sim. foi narizinho de uma Fui. websérie, o que que é? A Narizinho, a gente participou de um seriado dirigido pelo Dimas Oliveira Júnior, diretor, cineasta, documentarista. E esse seriado, As Aventuras de Emília Visconde no Sítio, é um seriado onde eu tive a oportunidade de viver a Narizinho. Eu sempre fui muito apaixonada pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Sou de Taubaté, né? Claro. Nascida em Pinda, mas criada em Taubaté, então eu taubatiana mesmo. Aí, cresci indo no sítio do Pica-Pau Amarelo, fazendo as coisas. Inclusive, eu sempre fui muito apaixonada pela Narizinho. Ela sempre foi a minha personagem favorita. E uma coisa que eu e a minha avó, a gente até brinca e tal, porque tem uma foto minha criança que eu tava no sítio do Pica-Pau Amarelo e na foto tem todos os personagens menos a Narizinho. E você no lugar da E eu Narizinho. no lugar do Narizinho. Era um presságio que eu ia ser a Narizinho. E eu gosto muito dessa personagem. Foi uma experiência muito incrível viver ela. E é muito maravilhoso ter essas experiências e passar pras crianças a magia do sítio do Pica-Pau Amarelo que eu tive passada pra mim na minha infância. Então é uma experiência muito incrível. E aí, a partir daí, você começou a fazer a questão, levou mais a sério, à frente, como atriz, a profissão de atriz. Sim. Eu comecei como influencer em 2019. No começo não era pra ter sido uma conta, vou ser influencer. Foi muito. A gente ia postando umas fotos, aí começou a receber muita gente gostando. Aí eu comecei a receber propostas de parceria. Inclusive, minha primeira parceria foi a casa da Emília, aqui de Taubaté mesmo. Aí a gente foi crescendo gradativamente. E em 2019 eu fiz o meu teste pro Dimas. Aí depois meio que teve a pandemia. Deu tudo aquilo, acabou com tudo. E daí depois, em 2022, em dezembro, a gente começou as gravações das Aventuras de Emília Visconde no Sítio. E assim, eu comecei a levar mais a sério a atuação, que é o que eu sempre gostei. E eu vejo que nas suas redes sociais você já está com bastante seguidores, fazendo pubs. Sim. E como que foi essa transição para você? Você estava numa série, aí na verdade você começou como influencer e foi para a série. Sim. Né? E como que você começou a administrar essa questão do crescimento, de fazer pubs? O que te despertou ou te inspirou a seguir, juntar esses dois caminhos? É que assim, pra mim, eles são caminhos muito parecidos, né? Eu costumo dizer que a minha pessoa no Instagram é meio que um personagem também. Porque o Instagram é aquela coisa, a gente mostra o lado bom da gente. Então eu tô lá sempre, é isso aí galera, bora lá, tô sempre feliz e tal. Eu digo que é uma personagem também, e eu sempre gostei muito disso, de atuar. E o que acontece? Eu sempre fiz muita publicidade,
Aí, quando eu comecei a fazer o seriado, eu tive que administrar as duas coisas. Sim. As gravações de publis, as gravações do seriado, e colocar tudo isso na minha carga horária, além da escola, o tempo que eu tinha que estudar, o tempo que eu tinha que ter vida social, e o tempo com a minha família, e tudo isso eu tinha que administrar o meu tempo, e sempre com a ajuda da minha avó, que a minha avó, ela é a minha assessora também. É? Uhum, beijo, vó. Ela que sempre tá comigo em todos os lugares. E, assim, foi meio complicadinho no início, mas Aham. agora a gente tá conseguindo administrar bem, a gente já tá acostumada já com a rotina corrida. Que legal, já já a gente vai falar mais. Uhum. E vamos falar agora. E aí, a pergunta é pra você, passa a bola pra você agora, Claude. Né? Quem é o Claude? Então, Onde nasceu? É tipo o Globo Repórter, sabe? nossa O que senhora, come, onde vive, quem é o Claude? é bem fechado, assim, é que eu falo assim, né? Eu acho que eu acabo sendo dividido em duas partes, né? Acho que o Claude Anthony, diretor de cinema, é aquele cara dinâmico, entendeu? Eu sou uma pessoa dinâmica, sou um contador de história, um amante da cultura, aquela pessoa que quer mostrar para o mundo a beleza que tem, entendeu? Uhum. A beleza que o mundo apresenta e você viver de uma forma muitas vezes verdadeira, fixa ali, e muitas vezes fantasiosa através dos personagens. Então acaba sendo aquele Claude o contador de história, né? E aí você tem o outro lado, que é o Cláudio Portes, que é o cientista político, aquele cara que quer, através de projetos, através da história também, fazer a modificação da sociedade, ensinar, mostrar caminhos e fazer com que as pessoas tenham uma visão realista de como as coisas funcionam, né? Aquele cara que quer mudar a sociedade. Então eu acabei unindo um com o outro e acabou surgindo tanto o diretor de cinema Claude Anthony quanto o cientista político E Cláudio você é Portes. de Taubaté? Eu sou de Taubaté, né? Na verdade, tipo assim, eu tenho uma história interessante que eu sou natural de Tremembé. Mas a minha mãe, ela queria que eu nascesse em Tremembé porque ela era muito devota na época do São Bom Jesus. Aham. Então eu nasci em Tremembé e saí para Taubaté já. Então eu só nasci lá. Só nasceu. Não tem como eu Você falar foi que um eu. dos últimos nascidos em Tremembé, porque eu acho que quem mais nasceu? Não, o último eu acho que foi a minha sobrinha, que tá com 20 e poucos anos, porque nem existe mais a Não. maternidade lá, né? Não, há E as muitos minhas anos. filhas são todas nascidas em Pinda, viu? Tudo mora aqui em Taubaté. Foi só para nascer mesmo. Nasceu e voltou para casa. Entendeu? E você começou o seu trabalho quando? Em 2008, isso? O trabalho de Isso. direção? Não, é verdade, tipo assim, quando a gente começou a ideia de trabalhar com cinema, eu e meu primo Alex, nós tivemos a ideia de fazer uma coisa que não tinha aqui no Brasil, que a gente não costumava ver. A gente via muito aqui produções nacionais de comédia, né, Uhum. romance e tal, novelas, mas a gente não via ação e ficção científica, coisas que nós sempre fomos amantes, né? Então era Sylvester Stallone, né, Arnold Schwarzenegger, Cara, né? eu acho que eu já vi. Era tipo uma paródia? Não. Não, Ou então, vocês tipo assim, faziam mesmo negócio de ação? não, fazia mesmo, entendeu? Então, tipo assim, a gente queria mostrar isso, a gente queria trazer pro nacional ação e ficção científica que a gente não tinha, a gente não via. Então nós começamos lá em 2008, né, fazer filme, a gente ainda gravava naquelas mini DV, né, aquelas filmadoras que tinham as fitinhas pequenininhas, né? E aí a gente continuou, né, fomos desenvolvendo até que eu resolvi fazer, né, o curso de cinema, E resolvi tem fazer. esses episódios ainda? Você Tem, eles? tem. Não, então no YouTube, Tem não? no YouTube, tem um canal que nós colocamos lá que chama WCA Filmes, então lá tem os primeiros trabalhos que nós fizemos, né? O primeiro lançado que tem lá, acho que ele tá em 2010, no primeiro Legal. lançado lá. Olha, se a gente conseguir, a gente coloca aí Isso. uns episódios, nós vamos buscar lá, ver você de Rambo. Você vai ver que o primeiro, assim, tem muita ação, então é uma coisa, só tiro pra todo lado. É. Né? Inclusive, né, eu acho muito interessante, você conhece ali, né, a antiga fábrica da Zolco ali, né, no Bonfim. Conheço. Aquela fábrica que é abandonada. Na época, quando nós começamos lá em 2008, 2009, assim, ainda tinha uns maquinários lá dentro, tinha umas coisas assim. E nós entramos lá, assim, ninguém falava nada, nós entramos lá e fomos gravar. Aí nós gravamos a cena inteira de ação lá. cara. Então você consegue, nesse filme, ver como é que era lá dentro da Zolco, aqueles equipamentos velhos, aqueles maquinários E a gigantes. turma assim. nem imagina que é lá dentro, né? Não, hoje tiraram tudo, né? Hoje Limparam, os caras só tá o galpão, né? assim, mas na época tinha bastante coisa. Então, acho que o que aparece é nesse filme. Então, você consegue ver o pessoal que trabalhou lá naquela época, assim, consegue, nossa, lá E tem tinham bastante gente, bastante ator que trabalhava com vocês? Na verdade, o que aconteceu? Fazer cinema no Brasil sempre foi um desafio muito grande, né? Então, na época, a gente não tinha tanto contato, assim, né? Não era tão
WhatsApp, então Facebook, né? Tá na época do Orkut, essas coisas e tal, do MSN, né? Então, essa época, assim, a gente não tinha tanto contato. A gente reunia os amigos que tinham vontade de fazer, né? E a gente começava a trabalhar. Em 2010, eu resolvi criar o projeto Cinema Sociedade, entendeu? E nesse projeto, né, a gente tem uma parceria que eu entrei até na época na TV Cidade, né? Tive uma Sim, grande lá com o força, assim. Jefinho. Isso, teve uma grande força, muito Jefinho, grato, né? Cláudia. A TV Cidade, um grande abraço aqui pro Jefinho, né? Pra Cláudia lá. Tive a oportunidade de estar lá com eles, me deram espaço, abriram as portas do estúdio. E lá eu comecei a fazer teste de elenco. Aí eu chamava um, chamava outro, tentava contato, aí começou a vir o pessoal. Começou a vir, aí eu comecei a reunir pessoal de Taubaté, Tremembé, Caçapava, São José dos Campos. Então, os primeiros filmes que nós fizemos, e manteve isso até hoje, é essa miscigenação de áreas, entendeu? Aqui do Vale. Então, hoje nós temos atores de Caçapava, de Tremembé, de São José dos Campos, de Taubaté. E Aparecida e Guará também. E o André também fez com O André vocês? também fez um filme com a gente, acho que 2. Acho que o Andrezão participou de 2 filmes com a gente, né? É, Andrezão. O Andrezão participou com a gente, sim. Muito bom, muito legal. Bom, hoje a gente está praticamente. Vocês estão aqui, agora a gente conhece um pouco de cada um de vocês. Uhum. E eu quero saber, assim, vocês tiveram um projeto muito legal, Uhum. que foi o da Joaninha, Sim. né? E eu queria que você contasse pra gente um pouco como foi. Na verdade, o Claude que fez o levantamento histórico, quem fez o roteiro, quem trabalhou para sair esse documentário. Não, na verdade, a história da Joaninha começou lá com a minha esposa e com o meu filho. Ela foi a proponente do projeto. Por quê? Ela sempre trabalhou comigo, né? Também atua, também grava, também edita, tem a produtorinha dela. E ela sempre trabalhou junto comigo. Então, teve uma vez que nosso filho chegou em casa e falou assim: olha, eu precisava fazer um trabalho sobre as mulheres. Eu queria colocar uma mulher importante aqui para eu poder fazer o trabalho sobre ela. E aí a minha mulher falou assim, né? A Daiane falou assim: vamos fazer então de uma mulher nacional aqui, né? Nossa, que a gente conhece. E a gente já tinha ouvido falar, né, da Joaninha, já tinha essa história dela ali com a gente, né? Depois nós aperfeiçoamos essa história, né, através do livro Mulheres de Taubaté, né? Que é essa daí, ó. Mulheres de Taubaté, que foi o Dimas que escreveu, né? Inclusive tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Aqui tá aqui, ó. Mulheres de Taubaté, né? Do Dimas Oliveira Júnior. Ele deu pra gente de presente esse livro. E aí, a minha esposa resolveu fazer o documentário sobre. Não, documentário não, perdão. Ela resolveu mandar pro meu filho essa história pra escola. legal. E aí, quando chegou na escola, que a gente foi apresentar a Joaninha pros diretores, né, pra diretora, pros professores, ninguém sabia quem era a Joaninha. Na escola, o professor não sabia, o diretor não sabia. Não falou assim, mas como vocês não conhecem a história de mulher que foi tão importante para a cidade de Taubaté? Tudo bem, ficou assim. Praticamente a primeira aviadora no Isso, Brasil, né? né? E também na idade dela, né? E aí, quando teve essa oportunidade, né, essa grande oportunidade que a gente teve aí através da Lei Paulo Gustavo, né, de poder estar ingressando num projeto, a primeira coisa que ela pensou foi o seguinte: vamos escrever e vamos fazer um documentário sobre a Joaninha, vamos contar a história dela, entendeu? Porque é uma mulher importante, já que não conhece, nós vamos fazer conhecer. Então começou a partir daí. Aí nós juntamos o Dimas junto com a gente, fez o levantamento histórico, né? Nós montamos, eu fiz toda a parte gráfica, aviação, os desenhos, redesenhei o avião dela, né? Reprojetei em 3D o avião dela. E a Manu ali entrou aí como a nossa aviadora, né? Fazendo a representação dela. Sim. Nossa, ela é de 1924 Isso aí. Sim. e morreu em 91. Morreu em 91 com Nova de 67 anos. Caramba, hein? Morreu Que história. jovem. E é incrível que as pessoas eles querem saber de personalidade de Taubaté. Então, o pessoal que foi para Globo, do pessoal Sim. que foi para outras emissoras, que fizeram outros trabalhos, mas da Joaninha, a única coisa que a gente de Taubaté conhece era o Guaraná Joaninha. Exatamente. Sim. O Porque- Guaraná Joaninha foi uma homenagem pra É, ela. da família Mariotto, né? Uhum. Praticamente. Porque é a foto histórica dela, né? Sim. Que é o Sim. avião. Uhum. E ela, eu acho que foi num momento dela. Para você reviver tudo isso, ô Manu, Uhum. para você reviver, o que te inspirou, o que você buscou de conhecimento, principalmente da personagem, Sim. para você, porque no documentário você é a Joaninha. Uhum. Como que você se inspirou? Como que foi para você isso? Conta para nós as artimanhas ali. É. Assim, eu gosto muito de pesquisar sobre a pessoa que eu vou interpretar. E o Claude me fez esse convite para poder interpretar a Joaninha nesse documentário. Claramente aceitei, óbvio, eu já trabalho com ele, conheço o trabalho dele. E, assim, quando eu fui ver sobre a história dela, eu mesma não conhecia a Joaninha. Então,
é muito incrível, é muito louco, na verdade, a gente pensar que existem pessoas tão importantes para nossa cidade, para o nosso país, e que foram importantes para o mundo, porque a Joaninha teve um impacto mundial, ela tem o nome dela no Guinness Book, ela foi a aviadora acrobata mais jovem do mundo, que o Guinness Book é o livro dos recordes, e ela tá lá no Guinness Book, uma taubatiana brasileira, e tá lá, e as pessoas esquecem do legado que ela teve. E pra mim, reviver esse legado, reviver aquilo que a Joaninha representava nesse documentário, foi uma missão e algo muito importante a se fazer. Então eu pesquisei bastante sobre ela, utilizei o livro do Dimas, conversei muito com o Dimas, porque ele tem um acervo histórico gigantesco. Ele é uma pessoa que tem uma cultura de outro nível. Então eu ia na casa dele, a gente conversava sobre a Joaninha e ele me contava, me mostrava as coisas que ele sabia. E eu tive muito essa oportunidade para poder colocar tudo isso na minha interpretação como a Joaninha. Então, li muito sobre ela e pesquisei o máximo possível para poder reviver isso. E é muito importante esse documentário para a gente recontar novamente essa história e relembrar as pessoas quem foi a Joaninha. Então conta pra turma quem foi a Joaninha. A Joaninha... E fala algumas coisas do documentário que eu vou querer assistir esse documentário. A Joana Martins, mais conhecida por todos como Joaninha, é um apelido carinhoso, ela tem vários apelidos, Namorada dos Ares, Águia de Taubaté, que é o que leva o nome do documentário. E ela foi uma pessoa, assim, que teve um legado gigantesco, uma história maravilhosa. Ela começou muito jovem na aviação, aos 14 anos de idade. E ela foi a aviadora mais jovem do mundo, ela fazia acrobacias, os loopings. E ela foi reconhecida mundialmente por esse talento dela, tendo o nome dela no Guinness Book e sendo reconhecida pelo presidente da França, pelo presidente dos Estados Unidos, que chegaram a mandar um convite, oficial para ela, para poder conhecê-la. E foi reconhecida até mesmo pelo Hitler. Adolf Hitler queria conhecer. Adolf Hitler. Ele não chegou a mandar um convite oficial para poder conhecê-la, mas ele queria conhecê-la. Ficou meio ali, né? Pra querer. No meio da guerra, né? Na guerra, né? Será que esse aviãozinho voa mesmo? E, obviamente, né, os pais da Joana não aceitaram isso, até porque em período de guerra, 1940, ela tinha 14 anos na época, 14, 15 anos. Que isso? E ela ganhou... Eu não conhecia a Joaninha, sou jornalista, hein? Sim. Não conhecia a Joaninha. Ela ganhou o primeiro prêmio dela em 1941, e ela trouxe prêmios renomados para nossa cidade. E é muito incrível esse legado dela e a gente conhecer quem foi Joaninha. E ela teve homenagens como o hangar, daqui que leva o nome dela, e o Guaraná Joaninha, o famoso Guaraná Joaninha, que em algumas... Qual é o nome? Algumas embalagens, Em né? embalagens, a gente vê É no a rótulo. imagem... É no rótulo. No isso. rótulo. Em Eu alguns falo porque eu rótulos- morava na rua do Guaraná Joaninha. Sério? Eu não morava. Meus pais, minha mãe mora até lá, mora ainda na mesma rua. E o Guaraná Joaninha agora é uma igreja, o prédio está abandonado, a fábrica. E a gente subia, tinha um morro, a gente subia Um morrão. para poder comprar, porque a gente levava garrafa, Sim. subia com carrinho de mão, de piruzinho, que a gente fala aqui, né? Sim. Para comprar porque era baratinho. E aí enchia o engradado e levava para casa. Sim, aí em alguns E rótulos... era uma delícia, doce pra ama. Eu lembro, tipo assim, na minha época. E ficava cheirando. Aquele lugar ali cheirava. A gente não comprava assim lá. Mas eu lembro que passava a Kombi, Kombi. Com a porta aberta, cheia de garrafinha, assim, aí você ia lá correndo. Era lá, ele e pegava. depois foi aquele convenção, né? Isso. Agora na convenção, que tinha um monte que o cara passava. Então, mas o Joaninha, a gente ia lá comprar. Sim. E aí o rótulo era a homenagem a ela. Tem a foto dela até hoje, né? Em alguns rótulos tem a foto dela Alguns e tem. um resumo da história dela atrás, sabe? Escrito. Então, são pequenas homenagens que fazem com que ela ainda seja lembrada, e esse documentário também é uma homenagem a ela. Foi o centenário dela no ano, né, que a gente gravou. Foi, né? Foi no centenário 24. dela. Passado agora? Sim, foi 2024. centenário dela. Então, é muito bom a gente estar revivendo essa história nesse período que ela completa seus 100 anos de Que história. maravilha. E Taubaté não conhece, né? E Taubaté Exatamente. conhece. E como que, Claude,
esse documentário, você fez o levantamento, fez o documentário, achou a atriz. Qual é além do fato histórico, o que você pretende? Você foi beneficiado pela lei, né, Uhum. Paulo Gustavo, mas o que você usou de argumento para para ter essa aprovação da lei? E você pretende distribuir? O que você pretende fazer com... Apenas fez o documentário ou você pretende distribuir, levar para as escolas municipais? O que você pretende fazer com divulgar mais o seu Uhum. documentário? Na verdade, o principal, né, argumento que a gente usa é a necessidade da gente implantar a cultura na educação, né? A gente fazer com que as pessoas, principalmente as crianças conheçam o valor que a gente tem culturalmente. Taubaté, né, a gente tá falando um pouquinho até de política, Taubaté perdeu muito em cultura nos últimos anos. Não que perdeu os artistas, perdeu o valor da cultura, né? Uhum. Você tem muita cultura, você tem muitos artistas, você tem talentos incríveis aqui em Taubaté que ela se mantém nesse polo, nessa força, mas ela perdeu muito aquela pegada de valor cultural. Então a gente tem que mostrar para nossas crianças, mostrar para quem não conhece, pessoas que foram importantíssimas. Hoje você ouve falar muito a Hebe Camargo, né? Cid Cid Moreira. Moreira. Celi Que são, Campelo. são pessoas que, tipo assim, ainda estouraram, assim, mas tem muitos outros nomes que são tão fortes quanto e que fizeram diferenças gigantescas aqui na nossa cidade, que representaram a nossa cidade, né? Você vê que Taubaté ali foi a capital do Vale, né? Ela tem uma força histórica muito grande, né? Hoje, como nós estávamos conversando até um pouquinho antes, né? Estamos ficando aí para trás de outras cidades vizinhas, mas nós já fomos aí a capital do Vale, muito forte. Então a gente quer levar isso para frente, fazer com que as pessoas entendam e compreendam a importância da história e do valor, né, artístico e cultural da cidade de Taubaté. Então, para isso, a gente vai transmitir, inclusive, né, já vamos conversar, mandar isso aí para a TV Cidade, mandar, colocar no YouTube já tá, vamos compartilhar, vamos impulsionar, vamos incentivar as pessoas a assistirem esse documentário e que venham outras histórias, através dele, né, outros projetos dentro da própria lei, de outras pessoas, de outros proponentes, foram aprovados e que contam histórias magníficas da nossa cidade, né? E eu acho que isso é o importante e o que essa lei Paulo Gustavo beneficiou. Ela deu uma oportunidade dos artistas do audiovisual contar histórias que estavam engavetadas aqui em E onde o Taubaté. pessoal pode, como que eles encontram no YouTube o documentário? Então, aí nós temos uma página da Joaninha no Facebook, né? Aí vamos montar uma lá que vai para o YouTube também, mas hoje você encontra na página da Joaninha, né? Que é a Joana Castilho, a Águia de Taubaté. Você colocou lá no YouTube e você consegue encontrar e assistir o documentário inteiro. Que legal, que legal. E eu vi algumas entrevistas, né? Pesquisando sobre você pesquisa os outros, a gente pesquisa você também. Uhum. Eu vi em outras entrevistas que você, como que foi? Você tem mais ou menos estereótipo dela, né? A gente vê que ela é parecida, né? A idade era a a mesma. idade era a É. mesma. E aí, como que foi as gravações? Como foram as gravações? Estúdio, croma? Como que vocês fizeram tudo isso? Foi no Chroma, a gente não conseguiu um lugar para poder gravar mesmo ao ar livre, então a gente fez tudo Chroma. E o avião foi colocado em Chroma, as cenas que eu tô voando no céu, tudo Chroma. E foi muito legal, assim, de gravar, porque ela tinha a minha idade. E pra mim ainda é meio absurdo pensar nisso, porque, nossa, ela com a minha idade tava fazendo looping no céu com o avião. E é muito... Atravessando. Cruzando céus. Cruzando os céus. E é muito doido pensar nisso, porque ela colocava a própria vida em risco, né? Naquela época os aviões eram completamente diferentes, ela colocava a própria vida em risco. E ela fazia isso, assim, de uma forma que os seniors faziam. E ela era muito boa. Então, assim, pra poder gravar, eu gostei, foi muito divertido. O Claude, ele me guiava, ele falava, faz isso, faz aquilo, mexe tal jeito, dá um oizinho. E fazendo isso pra ele poder editar depois e colocar no documentário. Então, assim, foi uma gravação bem dinâmica, foi uma gravação bem legal. A gente também gravou cenas que foi em um lugar que em cima era coberto. E muita gente achou que era... Que a gente gravou em cima do A cena telhado que a gente fez externa, assim, né? Fizemos numa cobertura num palco, né? Aí, tipo, eu falei pra ela assim, eu falei, olha, mano, vamos fazer a cena aqui, gravamos com drone, né, por cima. Assim. Falamos, vamos fazer essa cena aqui, porque vai dar uma cara de hangar. Aham. Aí ela falou assim, mesmo, vamos fazer. Aí, tipo assim, gravamos, aí quando a gente foi editar, realmente ficou a cara de hangar mesmo. Ficou Você assiste cara o de um documentário, hangar. você acha que tá num hangar. E a gente tava numa cobertura, assim. Uma cobertura de um palco. Sim! Aí perguntaram,
Nossa, você tava no hangar, onde é que você gravou isso? Meu Deus, que lugar externo é esse? E a gente... entendeu? No Cavex. Foi gravado no Cavex, nada a ver. A gente lá na cobertura. Vocês tentaram falar com o pessoal? Isso é um puxão de orelha que a gente tem que dar, né? Que apesar do pessoal lá tem um Uma museu, estrutura. eles têm um Eles têm museu, né? lá dentro. Da aviação. E tipo assim, tentamos conversar, tentamos falar E assim, não mas não tem referência, não tem retorno, entendeu? E tipo assim, acho que o Cavex ali, a aviação, seria o primeiro a poder abraçar esse trabalho. Né? Porque, tipo assim, tá falando da aviação de Taubaté, tá falando deles praticamente, entendeu? Aeroclube. Então, né? Cara, E o Aeroclube lá, coisa... você viu que fechou, né? Parece que agora foi pra São José dos Campos e Né? o hangar ficou lá abandonado. Então a gente vê Podia que... ter filmado lá, né? Nossa, era a coisa que eu mais queria. Eu queria fazer o avião decolando pela pista, assim, né? Eu ia reformar todo o hangar, mas não tive oportunidade nem de entrar lá pra ver como é que é. Que a gente pode reformar, fazer isso digitalmente, entendeu? Mas eu precisava pelo menos de uma foto, ver como é que ele é pra poder montar. Né? Mas infelizmente Uma a gente torre, não né? consegue. Exatamente, torre de comando, né? Fazer como é que era antes. Mas a gente. Não, mas você falou, Cláudio, você falou uma coisa que eu concordo com você. Se nós temos que aqui foi praticamente o primeiro batalhão de aviação de helicópteros, Sim. né? Uhum. Não tem nada a ver com avião, mas é de helicópteros. Né? É uma base praticamente do exército e aeronáutico, Sim. né? E deveriam eles ter uma referência a ela. Sim. Né? Ter uma referência a ela, fazer alguma ação vendo que ela é da aviação, que foi um ícone taubatiano, eles deveriam mesmo, fica para vocês, é uma dica, fazer alguma referência a Joaninha, a nossa Joaninha de Taubaté, da aviação no Cavex. Tinha que ter feito alguma coisa. Ou, no mínimo, liberado para vocês fazerem alguma coisa. Exatamente. Dar uns voos de helicóptero pra vocês, pendurar ela. Entendeu? Nossa. Mostrar alguma coisa diferente. Avó. Não, pendura não. Ela, na hora que você falou, ela já olhou assim, ó. Ela tava lá distraída, aí ela olhou. Colocar, fazer aqueles fios, né? Isso, inclusive fica aqui aberto, né? Aí o pula de paraquedas. Né? Olha, Joaninha também saltou de paraquedas. Salto de paraquedas. Pronto, entendeu? Pronto. O marido dela é paraquedista, né? Entendeu? Então... E como que era para ela, você que estudou, assim, a Joaninha, com 15 anos, e os pais delas? Como vocês chegaram nesse ponto de saber se o pai fazia alguma coisa, se o pai não deixava? Ele que levou ela no Aeroclube. Ele que levou ela lá, em 1940. Até onde eu li. Ele levou ela lá e por conta dele ela começou a fazer aula de pilotagem. Então os pais dela apoiavam ela. E eu acho isso muito importante. Até pra quem é artista, pra quem quer voar e ir de avião, o apoio dos pais é muito importante em qualquer profissão que você quer seguir. Qualquer profissão que você quer seguir, o apoio da família, o apoio dos pais é essencial. Se muita gente como por exemplo, eu também participei do documentário da Jacira Manara, que é o documentário Jacira Manara, Uma Voz Esquecida. Ela também é uma mulher de Taubaté, ela era uma cantora, ela ganhou o prêmio de mais bela voz de São Paulo, porém, o pai dela não apoiou. Porque naquela época, ser cantora era visto como... né? Um lado obscuro da noite. É um lado obscuro da noite. O artista era visto assim, cantar em cassino, ela chegou a cantar em cassino, então não era bem visto naquela época. De onde saiu um dos nomes mais icônicos, né, de Taubaté, ela cantava em cassino, né? Exatamente. Não vamos falar o nome, mas ela cantava em cassino. Então, a Jacira Manara, ela foi brecada pelo pai, falou, não, você não vai mais cantar, e ela teve que parar, mesmo ela querendo continuar. E a gente vê muito isso no documentário dela, que a gente vê que ela queria continuar e que ela tem uma voz maravilhosa e que ela foi brecada pelos pais. A Joaninha não foi brecada pelos pais. Foi incentivada. Ela foi incentivada. E por isso a gente tem a história que a gente tem da Joaninha. E se os pais dela tivessem lá, quando ela tivesse 14 anos, falado, eu não vou, você não vai fazer aula de pilotagem, não. Não quero. Aí a gente não ia ter o legado de Joaninha. Então, o apoio dos pais é muito importante e ela teve esse apoio. E você, agora, já que você já tocou, vocês estão fazendo
o Jacira? Qual que é o Já nome? tá feito. Já É, fizeram já foi também? feito. Vocês são rapidinho, hein? É, mas esse foi é um o outro Dimas. documentário assim que ela fez com o Dimas, né? Sim. Eu fui pro outro lado, nós fizemos Taubaté dos primórdios da cidade. Nós contamos a história de Taubaté de quando ela saiu de vila até o momento que ela se tornou cidade. Que legal. E Sim. já tem Já tudo tá no lá, ar. tudo no Mas ar. vocês Tudo têm que no falar ar. os canais aí. Pode falar que o Sim. Gu já vai anotar É. todos os canais. Uhum. Vamos lá. Da Joaninha, você fala o canal. Da Joaninha você vai achar hoje lá no Facebook, né? Que é da Joana Castilho, a Águia de Taubaté, né? Pode colocar assim que você encontra lá no Facebook. E o nosso documentário, né? Taubaté dos Primórdios da Cidade, você vai encontrar nas páginas da Gamal e Produções. Ou seja, no YouTube, né? Gamal e Producão, né? Não vai ter um, Gamal e Producão. E no Facebook também, entendeu? @Gamal e Producão você também acha. E o outro que você? E o documentário Jacira Manara, Uma Voz Esquecida, você consegue assistir ele pelo canal do YouTube do Dimas. É só você pesquisar Dimas de Oliveira Júnior e daí você consegue achar Jacira Manara, Uma Voz Esquecida lá. Eu tenho E- certeza que vocês vão E adorar. você canta? Nossa, essa é uma pergunta muito, muito frequente. Não, de verdade. O que acontece? A Jacira Manara, ela era conhecida como Diana Durbin de Taubaté. E Diana Durbin, brasileira. A Diana Durbin, ela era uma cantora de Hollywood que cantava ao lado de, por exemplo, Judy Garland, que fez A Dorothy e o Mágico de Oz. Uhum. Dando referências aqui pra vocês darem uma contextualizada. E a Diana Durbin, ela era muito famosa. E o timbre da Diana Durbin e o da Jacira Manara era muito parecido. Então, a Jacira Manara era a Diana Durbin brasileira. E ela cantava as músicas que a Diana Durbin cantava, como, por exemplo, Amapola. Amapola, principal música que a gente tem referência de Jacira Manara. Aí, as músicas, a gente pegou da Diana Durbin e eu dublei a Diana Durbin cantando. Porém, eu fiz todo um preparatório antes. Eu peguei as músicas e eu ficava ouvindo, eu via a letra, porque a gente não vai cantar uma música triste assim, ó. Então eu via a letra, via tudo bonitinho, e eu memorizei muito as respirações. Todas as respirações que ela dava. Então, enquanto eu dublava, eu tava lá respirando e fazendo as coisas certinho. Então, muita gente veio me perguntar, você tá cantando mesmo? E eu fiquei, não. E um monte de gente comentando, nossa, não sabia que você tinha esse vozeirão e essas coisas. E eu fiquei, obrigada, significa que a minha dublagem tá boa, mas eu não cantei. Vai lá pro Domingão. E aí eu vou lá dublar. Naquele limp sync. Lip sync? Limp sync. Eu sou profissional de lip sync já. Não, Vai mas... lá, Luciano. Ó, uma profissional do Limp Sync. Vai aí no Caldeirão aí, vai aí no Caldeirão não, no Domingão, né? Pra cantar um pouco, é legal aí. Muito legal mesmo. Nossa, mas foi todo um preparatório que eu fiz. E o Claude, o que você tem preparado pra galera agora nos últimos... daqui pra frente? O que você pensa? O que você tem no papel que você vai querer tirar? O que você tá pensando da carreira como ator? E dessa representatividade, dessa busca de representatividade de personagens taubatianos, você tenta, você tem pretensão de aumentar, ampliar esse raio, tipo, começar a buscar de Pinda, de Tremembé, porque a gente tem, né? Eu acho que todas as no cidades Vale do nós Paraíba temos tem, né? uns ícones ali, né? Você pretende fazer ampliar se aproveitar hoje, né? Nessa oportunidade da Lei Paulo Gustavo, porque eu tenho uma empresa eu sou sócio de uma empresa junto com a minha esposa, que é a CRZ Press. E a CRZ Press, ela faz assessoria de imprensa, né? Para atores, atrizes, projetos. E a gente teve no finalzinho do ano um projeto. Nós tivemos da tela, né? Da Cine Luar Rural e do Móvel Ocupa, né? Que é de sustentabilidade e meio ambiente. E eles todos pela lei Paulo Gustavo. E eles estão começando a ampliar e buscar empresas, eles já têm algumas coisas, buscar empresas para ampliar para o Vale e levar para as outras cidades. Você também tem essa pretensão? Você também tem uma ideia já, um projeto na cabeça para fazer a mesma coisa? Então, a gente seguindo essa questão das leis, né? Agora você vê que tem aí a Aldir Blanc, né? Parece que a Lei Paulo Gustavo também vai se tornar fixa também, né? Então, estamos lendo aí. E
essas leis são oportunidades para que a gente possa realmente contar histórias com um pouco mais de tranquilidade financeira, né? Como eu falei assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente fala em questão de levantar fundos para o cinema nacional, é uma coisa muito difícil, a cultura já é muito difícil. Então essas leis, elas permitem que a gente consiga fazer esse trabalho. Então eu acho muito importante a gente montar uma linha, né? A minha ideia era montar uma linha histórica, onde a gente pudesse fazer vários vídeos, né? Contando a história dessas pessoas, contando essa importância cultural, mas eu tenho um viés também de querer fazer isso em animação. Porque como eu comecei a trabalhar com animação, eu até vi a Manu tá ali com um livrinho da Joaninha, e eu gostei muito disso aí, Que porque a minha bonitinho. filha, ela tem 6 anos, e ela ficou admirada com esse livrinho. Entendeu? Então, tipo assim, eu gostaria de contar essa história de forma animada, sabe? Desenhar mesmo os personagens, contar eles falando, conversando, sabe? Para que possa ser usado nas escolas municipais, nas escolas estaduais, sejam apresentados para as crianças. Então, essa é uma das minhas ideias, né, para o futuro, para a gente poder estar trabalhando, né? Trabalhar com animação, principalmente no âmbito infantil, né? Para poder apresentar de uma forma mais lúdica, mais dinâmica para as crianças também a história de pessoas importantes como a Joaninha. Então você tem o livrinho, imagina você chegar, o livrinho dela aqui está aí numa forma de animação para o seu filho, para sua filha poder estar assistindo. Então essa é uma das nossas ideias, né? Agora, atualmente, a gente está junto ainda trabalhando, né? No projeto que chama Astrium, né? Que é os Caçadores das Almas Neutras, né? É uma série de ação e ficção científica, né? Sim. Muito bacana também, né? Muito Nós estamos aí, bacana. tendo um trabalho bem legal aí com ela, né? Também já tem o primeiro episódio para vocês Sim. assistirem também no YouTube da HMOI Produções. Então hoje a gente está trabalhando com ação e ficção científica e tem alguns outros projetos aí para rolar, né? Sim. Que a Manu também gostou bastante. A gente acabou virando um pouquinho pro lado do podcast, né? Porque eu vi esse talento nela assim, falei, vamos investir nisso, Manu, porque você tem essa dinâmica, então vamos trabalhar nisso, mas logo, logo nós teremos aí mais produções aí. Mas nessa É isso questão aí. das leis, eu tenho essa ideia, né? Eu quero, mesmo que não chegue nessa parte das leis, mas eu gostaria de trabalhar com animação para as crianças, né? Contando a história, até nessa parte lúdica de prevenção de doenças, essas coisas e tal, né? A dengue, né? Meu filho, uma vez, ele fez eu fiz pra ele uma animação,zinha, ele era bem pequenininho, sabe? E vinha um mosquitão, assim, ele pegava um bastão, aí se transformava em tipo aquele negócio do Star Wars, e ele cortava, assim, o dengue no meio, entendeu? Então, é uma coisa bem dinâmica, a galerinha da escola dele adorou. Então, tipo, levar esse tipo de coisa lúdica pra criançada, né? Isso fica na cabeça deles, né? Sim. E a gente tem aí esses trabalhos de ação e ficção científica que não para, e a gente vai continuar nisso também. É É isso isso aí. aí. E você? Qual que são as suas pretensões futuras? Minhas pretensões futuras? Uhum. Nossa, continuar trabalhando bastante, porque é uma coisa que eu gosto gosto muito de atuar, gosto muito de gravar vídeo, gosto de sempre estar aí na ativa sempre, eu gosto da minha rotina corrida. Eu reclamo, eu falo, nossa, minha rotina é muito corrida, socorro. Mas nas férias eu tava surtando porque eu não tava com a minha rotina corrida. Então, Ah, é? eu não aguentava. Eu ficava assim, ó, no meu quarto, eu falava, meu Deus, eu quero minha rotina corrida de volta. Eu quero não parar em casa. E eu gosto disso, eu gosto do movimento. Minhas pretensões é sempre continuar estudando mais e correndo atrás das coisas que eu quero. E estudar, tirar meu DRT, meu sonho. Tirar o DRT? Tirar o DRT. Mas e aí, você quer fazer o quê? Faculdade do quê? Nossa, no momento, assim, É, porque 15 aninhos, você estuda onde? eu estudo no IDESA, Elite. No Elite? Uhum. Tá. E aí, você pretende fazer faculdade do quê? Faculdade? É. No momento eu quero ser dubladora, né? Mas, Dubladora? provavelmente, não sei, eu ainda tô vendo. Tem muito tempo. Muito né? tempo Tem ainda. muito tempo. Porque você hoje tá... Que série que você tá? Eu tô no primeiro ano. Primeiro ano. Ah, cá tá na oitava, né? Cá tá na oitava série, tá com 13. É, tem tempo de você pensar. Tenho tempo. Mas eu quero uma área que seja dinâmica e que eu possa falar e falar e falar e falar e falar, porque eu falo muito. E eu preciso de uma área que eu possa falar e Então me você devia expressar. ter sido não Narizinho. Emília? É Emília. Mas eu já era grande demais pra fazer Emília. Não, daí eu já era muito grande pra fazer a Emília, aí eu fiz a Narizinho, mas eu não me arrependo de fazer a Narizinho. É. Eu adoro essa personagem, adoro. Ela é meu xodó. Que legal. E aí uma pergunta para vocês, para a vida, né? O que inspira você, Claude? Qual a sua fonte de inspiração? Quem ou qual, como
quem te inspira hoje, qual a sua fonte de inspiração? Pode ser uma personalidade, um trabalho, um filme, o que te inspira? O que te inspirou a levar essa vida? Bom, eu sempre gostei muito dessas questões dos filmes de ação, né, de ficção científica e tal. Então a gente pegava, naquela época eu lembro que eu era fascinado pelas produções do Steven Spielberg, né? Então, tipo assim, pegou agora o Michael Bay, né, com Transformers. Então eu sempre fui muito focado nessa parte. Então esses caras me inspiraram muito, né? Mas eu gostaria de dizer uma coisa assim, às vezes você fala, nossa, não é famoso e tal. Mas eu tenho um amigo que ele chama Gerson Sander. E o cara, ele faz umas produções nacional, entendeu? Até depois eu vou passar o link pra você ver. Ele faz as maquetes assim, cara, ele cria todo o cenário assim em miniatura, depois ele se insere nele, ele trabalha as produções dele sozinho, entendeu? Então, lá, quando começamos lá atrás em 2008, ele foi uma grande inspiração pra mim. Porque eu não acreditava que sozinho dava pra fazer um filme, dava pra fazer uma série, dava pra fazer trabalho nenhum. Porque quando eu comecei, eu lembro que meu primo tinha essa filmadorinha de DV, né? E aí eu não tinha filmadora. E aí o que calhou pra mim na época foi a famosa TechPix, né? TechPix. Você lembra, né? O A cara começou filmadora, com mas TechPix. eu comecei com a TechPix, não? Tinha 50 pacotes de pilha, né? Porque você gravava 2 cenas, acabava a pilha. Então você tinha que andar com o bolso cheio de pilha, assim. Uma vez o policial até falou: o que você tá no bolso aí, cara? É pilha, policial, é pilha. Entendeu? E era pilha, a gente carregava um monte de pilha pra TechPix, né? Você tá levando pra quem? Pro Rafael? Né? Aí a gente fazia todo esse trabalho aí junto, e aí eu falei, não, cara. Aí depois, quando eu terminei de fazer as primeiras filmagens, aí tinha que colocar efeito de tiro, efeito de explosão, e aí eu não sabia, cara. Não sabia como fazer, e não tinha quem fazia. E eu procurei, conversei e tal. Não, você faz efeito? Você faz edição? Não, 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 não. Foi um desespero na época. Eu falei, cara, não dá pra fazer. E aí eu me inspirei nesse cara, ele tava fazendo o filme, eu falei assim, não é possível fazer, né? Ele e o Chris Lee, que também é um cara que fez uns grandes projetos, eu falei, não, se eles estão fazendo, eu consigo. Aí eu comecei a fazer curso. Aí quando eu fui fazer o curso de cinema, fui fazer o curso de edição de vídeo, fazer o curso de edição de efeito especial, aí eu fui aprendendo a fazer tudo. Pegava aquele montante dos diretores antigos, que faziam tudo, né? Depois começou a dividir, mas nacionalmente aqui os diretores faziam praticamente tudo, né? E aí esses caras me inspiraram. E você fala assim, não era tantos grandes. O que me inspirou foi realmente pessoas aqui nacionais de produtoras pequenas e que faziam um trabalho suado e que mostraram para mim que era possível desenvolver. Então, a partir daí, eu peguei essa inspiração e fui até onde eu criei a minha produtora, fui criando filmes, fui criando séries, fui ganhando conhecimento, fomos nos equipando e conseguimos, né, graças a Deus, chegar hoje onde nós chegamos aqui ter essa representatividade aí de produção, inclusive, né, com filmes premiados aí, inclusive também aqui em Taubaté também nós temos um curta premiado também no primeiro Festival de Filmes de Taubaté e também nas leis de incentivo, né? Então a gente viu que todo esse trabalho aí, às vezes o que inspira você não é o que tá lá em cima, sim o que tá mais perto de você. Legal, muito bom. E você, mano? Quem te inspira, você com tanta idade? Quem me inspira? Quem te inspira, quem te levou a... eu quero fazer isso. Judy Garland, que... Na bagagem tá amor. Judy Garland, é que eu sou muito apaixonada no Mágico de Oz. Sou muito apaixonada. E eu sou apaixonada na atuação dela como Dorothy. Pra mim, é muito mágico pra mim. Eu gosto muito do Mágico de Oz. E... Pra mim, Mira Ruiz e Fabi Bang, elas são atrizes de musical. E eu sou completamente fissurada por musicais. E eu vou ter a oportunidade de assistir as duas ao vivo em maio, Olha! em São Paulo. E eu tô surtando de felicidade, porque pra mim, um musical é algo maravilhoso. Meu sonho de consumo é atuar em musical. E pra mim são as minhas maiores inspirações daquilo que eu quero ser no futuro. E nossa, eu fico feliz até de passar, gosto muito. Que legal. Bom, gente, eu acho que é isso. Vocês passaram a experiência de vocês. Eu acho que o episódio tá super legal. Você que tá assistindo, viu só como que é fantástico, as pessoas daqui de Taubaté, que o propósito do Bora Escutar também é esse. Sim.
Bora Escutar, ele quer personalidades, pessoas de Taubaté para contar, porque nós temos vários outros pessoas do lado do empreendedorismo, do lado desses empresários da internet, até milionários da internet que moram em Taubaté, pessoas que impactam a vida de pessoas, pessoas que inspiram pessoas. É isso que nós queremos aqui no Bora Escutar. Sempre está trazendo pessoas que nem vocês, que podem inspirar crianças, né? Você é criança, é adolescente, né? Com 15 anos, que podem inspirar outras crianças a ser uma Dorothy, né? A ser, agora, não, em Taubaté, a ser uma Manu Brigagão. Eu quero ser Manu Brigagão, quero ter os seguidores dela, quero fazer Joaninha, quero fazer outros personagens. E a gente vai lembrar, falar assim, olha, ela teve lá no Bora Escutar, contou as pretensões dela. Hoje ela é o quê? É radialista, é repórter da bancada, fala pra caramba, né? Ela é uma radialista que fala, tá narrando o jogo, futebol. Nossa senhora. Ele tá bravo. Mas e você inspirar pessoas, e você, Claudio, inspirar novos talentos, tanto você dirigindo, quanto você com as suas produções, que eu desejo que você vocês dois tenham bastante sucesso, que precisar do Bora Escutar para incentivar os projetos de vocês, as portas estão abertas, tá? E eu gostaria que você, Claude, finalizasse a sua fala, o que você deseja para o público, qual o seu recado que você tem para o público hoje, que te segue, as pessoas que estão junto com você. Então, volto a agradecer aqui, né, a oportunidade que nós tivemos aqui no Bora Escutar. A gente sabe que o que você falou aqui é importantíssimo, dar essa oportunidade, né, mostrar para as pessoas, né, a importância que tem os artistas, né, esses grandes nomes aqui da nossa cidade, a nossa região. Isso é fundamental, gente. Então, eu gostaria de dizer que olhem a cultura com mais carinho, olhem a cultura com uma forma de empreendedorismo, né? Parem de olhar a cultura como hobby. A cultura não é hobby, ela é empreendedorismo, né? Hoje na cidade nós temos um déficit muito grande nisso, nós não temos muito o que ver na cidade de Taubaté, mas se você encontrar empresários, né? Pessoas aí da iniciativa privada e até do poder público que incentivem, que trabalhem junto, que fomentem a cultura, nós vamos ter muita coisa aqui em Taubaté. Então, fica esse recado, dê força para a cultura. Você é empresário, você da iniciativa privada e você do poder público, dê força para a cultura, da mesma forma que o Bora Escutar aqui está dando a oportunidade de a gente estar mostrando o nosso serviço, tá? Eu gostaria de mandar aí um beijo para minha esposa, para os meus filhos, que sempre estiveram ao meu lado, sempre me incentivaram, né? Deixar aqui o meu abraço aqui para a Manu, minha querida aqui, que está nesses trabalhos com a gente, né? Para dona Cristina também, que sempre deu uma força para nós aí, pro Dimas, um grande amigo nosso aí também, para os meus amigos inspiradores, né? O Cris e o Gerson aí, e muito obrigado, pessoal, por tudo, né? E que venha muito cinema, muitos filmes aí para nós. Muito obrigado. E eu quero pegar uma deixa com você, como você falou de questão de empresários, você falou de lei de incentivo, você falou de política, você falou de cinema nacional. Eu queria que você falasse uma coisa que está em alta. Eu quero que o seu sentimento de diretor com relação a quem está concorrendo, até arrepio, cara, com relação no nosso cinema brasileiro, está concorrendo o Oscar, com Ainda Estou Aqui. O tema do meu TCC. Eu queria que você falasse um pouco e você também um pouco. Depois você vai terminar. Eu vou deixar essa grande deixa aí para Manu depois, mas eu gostaria de falar para a gente ver o quanto é importante, né? O quanto nós temos talento nacional, o quanto nós temos essa força de levar realmente a arte para o mundo, né? E já demorou muito, né, para a gente ter esse reconhecimento, então eu estou muito orgulhoso, muito otimista, né? E a gente espera que a partir disso não usem só o cinema, não usem só essa indicação, né, esse trabalho todo, né, como uma forma de, vamos, né, tapar o pano aí do brasileiro. Não, o brasileiro, ele tem esse talento, ele é forte e ele pode chegar muito longe. Manu, ele falou que deixa para você. Sim. E ainda estou aqui. Então faz um comentário aí. O que você tem que falar desse filme, do Oscar? O que você...
Primeiro, eu sou apaixonada por premiações. Eu assisto todas. E daí, eu tenho um livro, inclusive, tudo sobre o Oscar, que eu tô estudando ele pra poder saber tudo sobre o Oscar, literalmente. E o Oscar é uma premiação que já deixou o Brasil na mão por conta, né, Fernanda Montenegro. Eu acho que é um evento que o Brasil nunca vai perdoar e nunca vai esquecer, porque todo mundo sabe que ela merecia aquele Oscar. E agora, nós temos, ainda estou aqui, em 3 categorias. Mas o que chocou todo mundo foi que a gente já esperava que Ainda Estou Aqui seria indicado nas categorias de melhor atriz e melhor filme não inglês, melhor filme estrangeiro, mas ninguém esperava a categoria de melhor filme, que é uma categoria principal. Porque essas premiações americanas, elas são conhecidas por ter categorias meio que abaixo das categorias principais. Por exemplo, melhor filme estrangeiro, aí só ganha filme estrangeiro. Melhor filme africano, melhor música africana, melhor música asiática. Pra meio que ser subcategorias e nunca melhor música. Porém, a gente está indicado na categoria de melhor filme. Então, só essas indicações, esse reconhecimento que o Brasil tá tendo no Oscar, já é uma vitória pra nós. Já é uma vitória pra nós da cultura. E esse movimento, em relação a Fernanda Torres, tá gigante. Contanto que, se você for olhar, eu vou falar pra vocês, todo mundo olha a conta do Oscar no Instagram e olha as visualizações. Porque eles estão postando vários vídeos curtos em relação às pessoas indicadas ao Oscar. E você vê 2 milhões de visualizações pra 2 milhões, mais ou menos, pra todo mundo. E a Fernanda Torres, 14 milhões de visualizações. É ela que vai levar. É ela que vai levar. Literalmente, tá sendo um movimento gigantesco na internet pra Fernanda Torres levar, pro filme Ainda Estou Aqui levar. E é um filme tão importante que fala sobre a ditadura militar. É um filme muito tocante, eu recomendo todo mundo assistir. E é algo assim que você assiste e você fica nervoso junto com eles, você sente as emoções deles e pensar que tudo isso foi baseado em fatos reais É uma história real, né? é ainda mais chocante pra gente. Então, Ainda Estou Aqui é um filme que tem uma filmagem incrível, um roteiro incrível, um elenco incrível e merece demais esse Oscar. Merece demais todas as categorias. E tá competindo com tantos outros filmes que foram incríveis também. 2024 foi um ano que teve filmes absurdamente bons. Porém, Ainda Estou Aqui, os brasileiros estão lutando por esse Oscar, pela Brasil. divulgação desse Oscar. E tá tendo um movimento gigante na internet. Então, a gente já teve outras... não sei se vocês viram a notícia, outras pessoas... atrizes, né, tentando derrubar a Fernanda Torres. E os brasileiros foram lá, descobriram o podre da pessoa na internet, acabaram com a carreira da pessoa. Nossa. Falando assim, não, gente, é da Fernanda Torres. Ninguém mexe com o brasileiro. Ninguém mexe com o brasileiro. É A isso gente aí. aclama, mas a gente odeia no mesmo nível. Tem jeito, né? Então é maravilhoso. Ainda Estou Aqui merece demais esse Oscar. E assistam muito esse filme, porque é algo incrível. Foi o tema, eu falo que é do meu TCC, porque foi o meu último ano no inglês e a gente tinha que apresentar um trabalho no final do ano. Aí o tema do meu trabalho foi Why I'm Still Here Deserves an Oscar. Porque o filme Ainda Estou Aqui merece um Oscar. Foi o tema. Nossa, muito bom. E aí, vamos lá, né? Já que você já tá falando, vamos lá na sua inspiração. Minha inspiração. E o que você recomenda pra essa galerinha que tá aí, ó, te assistindo aí? Gente, Essa pessoalzinha lá, olha que coisa linda que tá ali assistindo, a Júlia, a Cauane que deve estar desenhando, porque ela é da cultura do desenho, sim. né, Cá? A Cauane que tá ali, e a avó que tá filmando, né? Minha avó é minha apoiadora. Tá filmando. Mas pra essa galerinha aí, qual for a sua inspiração e o que você deseja pra elas que querem ter você depois como inspiração também? Eu sempre fui fissurada pela arte, desde que eu era bem pequenininha. Desde criança, tem foto minha criança em cima do palco, com a mão assim. E é algo que eu sempre fui apaixonada. Eu nasci pros palcos, eu amo isso de paixão. Foi algo que veio comigo desde criança. E é muito bom, é muito bonito a gente ver pessoas jovens assim, desenhando, mostrando o seu talento e mostrando que tem vocação pra isso e que tem um futuro muito bom. E eu acho que o problema é que o nosso país é um país sem memória, é um país que não valoriza o que é daqui.
a gente tem que valorizar o que é daqui. A gente sempre aclama aquilo que é de fora, aquilo que é estrangeiro, e esquece de enxergar aquilo que a gente tem aqui dentro. Um país que é tão rico de cultura, um país que é tão rico de artistas, um país que é tão rico de potencial, e que só não é o maioral porque os próprios brasileiros não estão afim, não querem. E eu acho que é importante, todo mundo que assistiu esse podcast e também as pessoas do país inteiro começassem a olhar para a cultura de uma maneira diferente. A olhar para a cultura de uma maneira sem preconceito, a olhar para a cultura com um olhar de o que a gente pode tirar disso, o que a gente pode evoluir disso, o que o Brasil tem para mostrar, o que a gente pode fazer com o cinema nacional, com o teatro nacional e todas as áreas de arte e cultura que a gente pode tirar desses novos artistas, porque os artistas nunca param de nascer. E a gente tem que não parar de valorizar a cultura também, porque enquanto tiver artista lutando pra cultura ser valorizada, nunca vai parar. Nós vamos pra frente. Bom, gente, é isso. Muito obrigado Eu que agradeço. de vocês terem dado a honra de vir ao Bora Escutar. Como eu disse, as portas estão abertas para vocês. Sempre que tiver um projeto, pode vir. A gente liga, Julião, aí vamos ter um bate-papo, ter um negócio novo, tal. Indiquem, né? Você Sim. falou vários nomes aí, pode indicar, a gente vai entrar em contato. Você que está em casa, manda uma DM, manda aí nos comentários, se inscreve aqui no canal, manda pra gente sugestões, porque olha, como funciona o Bora Escutar? Se você impacta a vida de pessoas, se você tem uma história de vida legal, cara, pode entrar em contato, eu vou dar uma olhada, a gente vai bater um papo e com certeza a gente pode estar trazendo você para cá, na nossa mesa de conversa aqui, no nosso bate-papo, tá bom? Então, obrigado de vocês terem vindo, obrigado mesmo, de coração, as portas vão sempre estar aí abertas e bora escutar.